Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje, como é final de semestre, acho que o pessoal já sabe o que a gente vai estar fazendo. Professor, nossas famosas revisões, correto? Corretíssimo. Revisar tudo que já foi trabalhado, pelo menos no que tange, a parte que é fundamental, aquela que eu, aluno do segundo ano, eu, aluno da segunda série do ensino médio, eu não posso deixar de aprender. Professor, o senhor está falando da geometria, estou falando dela mesmo, já deu até de você dar uma espiada lá atrás, a geometria espacial, que sendo um dos conteúdos mais importantes da nossa série, é um dos conteúdos também que é cobrado em todas as avaliações externas. E quando eu falo de avaliação externa, eu estou falando do Enem, dele mesmo. Vamos lá recordar? Professor, da geometria espacial a gente fala de poliedros. Quando a gente fala de poliedros, a gente trabalha prisma, pirâmide. Temos aí dois poliedros. Tudo relacionado a prisma e a pirâmide, que cada um deles tem uma característica que define cada um deles. Professor, temos também a questão dos corpos redondos, não é? A gente tem aí o cilindro, o cone, a esfera, que a diferença basicamente do poliedro para o corpo redondo é que o poliedro ele é formado em totalidade por polígonos. Já a esfera, professor, já o cilindro, já o cone, ele tem uma figura plana que o compõe, que caracteriza essas figuras como o corpo redondo, que é o círculo. Você lembra, né? Que o círculo ele não é polígono. Então, se tiver círculo na figura, se a figura for feita, professor, com linhas curvas, se ela tiver formatos arredondados, eu tenho aí um corpo redondo. Vamos revisar? Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, geometria espacial revisão, professor. Vamos começar aqui recordando o estudo dos prismas. Primeiro poliedro estudado, diga-se de passagem, como que eu defino, professor? Primeiramente, antes do senhor começar lá, um prisma. Eu bati o olho lá na figura, como que eu sei que aquela figura é um prisma? Primeiramente, todo prisma, professor, para ser prisma, ele é formado obrigatoriamente todo por polígonos. O prisma, para ser prisma, ele tem que ser formado por duas bases paralelas e congruentes. Você vai ter uma base superior, você vai ter uma base inferior. Ambas representadas pelo mesmo polígono, ambas, professor, paralelas. E quando você rodar, professor, você der uma volta ao redor desse teu prisma, você vai estar visualizando as tuas faces laterais, que também tem uma característica própria do prisma. As faces laterais de um prisma sempre são polígonos. As faces laterais de um prisma sempre são polígonos. Deu certo? Lembrou aí? Sempre são polígonos, sempre são retângulos, professor. Sempre são retângulos, sempre são polígonos e o polígono em questão é um retângulo. E a quantidade, já ia esquecendo, a quantidade de retângulos, professor, que eu tenho lateralmente um prisma, vem na mesma quantidade de arestas da tua base. Ou seja, se a base é um triângulo, você ao redor vai ter 3 retângulos. Se a tua base é um quadrilátero, você vai ter ao redor, professor, 4 retângulos e aí vai, segue no mesmo raciocínio. Professor, mas o que eu tenho que aprender? O que vai ser cobrado nas questões relacionadas a prismas, professor? Cara, não só para prisma, mas para basicamente toda a geometria espacial. A maior parte das situações, problemas, quase que todas, foca no cálculo de área e no cálculo de volume. Se é para calcular área, professor, eu já tenho que recordar o que aprendemos da geometria plana. Você lembra lá? Geometria plana. Professor, cada figura plana tinha uma fórmula própria para o cálculo da sua área. Quadrado tinha uma fórmula, retângulo, professor, losango, trapézio, cada uma das figuras. Quais dessas são as mais importantes? Quadrado, retângulo, hexágono, que deriva de quem? Do triângulo equilátero, professor. Essas são as mais importantes. Não quer dizer que as outras não venham a ser cobradas. Professor, eu nunca vi, foi trapézio, ou trapézio lá no estudo do prisma. Tem prisma com a base trapezoidal? Tem. E eu trouxe uma questão já com essa característica de proximidade para vocês estarem vendo. Então, professor, o cubo e o paralelepípedo são prismas? São. Por que o cubo e o paralelepípedo são prismas, professor?
Porque eles têm, professor, duas bases paralelas e congruentes, ou seja, a base inferior, ela é congruente à base superior. Isso é o que caracteriza o meu prisma. Outra, professor, no caso específico do cubo, a gente sabe que o cubo ele é formado todo por quadrados, professor. Então, significa dizer, professor, que todas aquelas linhazinhas lá, professor, todas as nossas arestas, elas têm a mesma medida. Como que eu faço, professor, para calcular a área de um quadrado? Professor, era só pegar aquela aresta e elevar a 2. Como que eu faria para achar a área lateral? Calcularia a área de um quadrado e multiplicaria pela quantidade de quadrados ao redor. Professor, como é que eu acho o volume, professor? Que é o que mais vai ser cobrado de vocês. O volume de um cubo é só você pegar o valor da sua aresta e elevar a 3. Você entendeu? Entendi, professor. E no caso do paralelepípedo, também é prisma? Por quê, professor? Da mesma forma que o cubo, o prisma não é aquele que tem dois polígonos paralelos e congruentes? Para ser prisma, professor, o meu poliedro tem que ter duas bases paralelas e congruentes. Ah, professor, então entendi. Aquela base superior, ela é igual à base inferior e elas são paralelas. Ah, então isso aí é um prisma. E esse prisma que você está visualizando aí, ele só não é formado em totalidade por quadrados. Pode ser que tenha retângulos misturados com quadrados, ou seja, o comprimento, a largura e a altura têm dimensões diferentes. Então, esse prisma ele é chamado de paralelepípedo. Se eu precisasse calcular qualquer coisa relacionada a uma área, professor, eu precisaria apenas saber calcular a área de um retângulo. No caso do paralelepípedo, que é bastante cobrado, a forma mais prática, mais comum de nós calcularmos o seu volume se dá simplesmente multiplicando-se as três dimensões. É só você pegar o comprimento, multiplicar pela largura, multiplicar pela altura. Mas para ambos os casos, por serem prisma, se eu considerar cada um deles, professor, são prismas, o volume de qualquer prisma é só o senhor calcular a área da base inferior dele, ou a da superior, vezes a altura. Professor, mas essa fórmula, área da base vezes a altura, eu posso usar para o cubo? Pode. Professor, essa fórmula, área da base vezes a altura, eu posso usar para o paralelepípedo? Pode sim. E, professor, mas lá não tem A ao cubo e o outro não tem A vezes B vezes C? Tenta imaginar aí, se você fosse calcular separadamente a área da base do cubo, professor. Não é um quadrado? É, professor. A área da base aqui ia ser A vezes A. A área da base, professor, vai ser A elevado a 2. E quem que seria a altura, professor? Este Azinho, professor, seria a altura. Então, se eu pegar a área da base, que é A ao quadrado, multiplicado pela altura, que é A, vai dar a nossa fórmula A ao cubo. A mesma coisa iria acontecer aqui no paralelepípedo, professor. A base é um retângulo. A base é um retângulo, professor. Como é que eu calcularia a área da base aqui? Retângulo, professor, é comprimento vezes largura, A vezes B. Professor, a área da base de um paralelepípedo daria AB, professor. Daria A vezes B. Aí mesmo, professor. E a altura, professor? A altura é o nosso C. Se o volume de um prisma é a área da base vezes a altura área da base sendo AB, a altura sendo C, vai ficar A vezes B vezes C, ou seja, vai dar a tua relação. Todo mundo lembrou? Lembrou, não é? Bacana? Professor, lembrei do prisma. Vou para o segundo poliedro. Você que está se conectando agora, estamos iniciando a nossa revisão de geometria espacial, onde nós estamos pontuando e recordando tudo o que é essencial e necessário para resolver situações e problemas relacionadas à geometria espacial. Professor, pirâmide é poliedro também? É, gente. Pirâmide é poliedro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer visualmente esta pirâmide e tentar perceber as diferenças dela para o prisma. Primeira diferença que é clara e é visual, professor. O prisma, ele obrigatoriamente é formado por duas bases paralelas
e congruentes. Já a pirâmide, professor, ela só tem uma base, professor. A pirâmide, ela só tem uma base, professor, não tem duas. Então, eu olhando para essa figura, nunca que eu poderia dizer, isso aí é um prisma? Não, professor, ela só tem uma base. Outra característica, as arestas, vou modificar a minha fala, os vértices, professor, os vértices do polígono que representam a base dessa pirâmide, as arestas que saem de cada um desses vértices convergem para um único ponto, que é o vértice da minha pirâmide, professor. Eles convergem, eles saem subindo para um único ponto, que é aquele Vzinho lá. Outra coisa também que eu posso perceber que existe de diferença entre prisma e pirâmide, a questão das faces laterais. Como que eram as faces laterais de um prisma? Em qualquer prisma, na realidade, que eu brinco com vocês, arrudeia. Se tivesse agora, tu tá lá fazendo uma excursão lá pelo Egito, tu tá lá visitando lá, que conhecer as múmias, tu vai lá visualizar aquela pirâmide, né? Aí tu imagina lá, tu dando uma volta, além de conhecer a pirâmide, vai fazer atividade física, porque na foto ali a gente pensa que é pequena, mas dá uma caminhada boa. Você dá uma rodeada aí, meu amigo. Tu tá aqui de frente com ela, qual é a figura que tu consegue perceber? Professor, se eu estiver olhando ali, para mim, olhando ali, a ideia, professor, é que eu vou enxergar aqui um triângulo, professor. É isso que o senhor está falando? É isso mesmo, professor. A frente, a face dela, professor, seria triângulo, não é? Em qualquer pirâmide, as faces laterais são sempre triângulos. Em qualquer triângulo, as faces laterais, professor, são sempre triângulos. Quantos triângulos nós temos, professor? A quantidade de triângulos, a quantidade de faces laterais, ela vem na mesma quantidade de arestas da nossa base. Então, nessa pirâmide específica, a base é um quadrado, não é isso? Ou um quadrilátero, polígono de 4 lados. Quantos triângulos você vai ter ao redor? Professor, ao redor, nós teremos exatamente 4 triângulos, professor. Então, eu tenho, professor, a diferença principal é que no prisma nós temos 2 bases e na pirâmide nós só temos uma. E outra diferença, professor, ao redor, no prisma você só tem retângulo. Ao redor, na pirâmide, você só tem triângulos e eles vêm na mesma quantidade de arestas da tua base. Então, essa que eu dei o destaque de verde aí, professor, é a minha chamada aresta lateral. Mas, novamente, professor, o que mais será cobrado em estudo de pirâmide? Meus amores, a mesma coisa que é cobrado no estudo do prisma, o volume. Como é que nós calculamos, professor, o volume de uma pirâmide, professor? O volume de uma pirâmide é sempre 1/3 da área da base vezes a sua altura. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí eu queria fazer um comentário com você com relação à proporcionalidade que existe entre situações problemas que vêm um prisma e uma pirâmide na mesma questão. Como assim, professor? Se você visualizar questões sempre, você está visualizando questões em que vai aparecer um prisma e vai aparecer do lado uma pirâmide. Tanto o prisma quanto a pirâmide tem o mesmo polígono para a base, com a mesma superfície, e tanto o prisma quanto a pirâmide tem a mesma altura. A relação de proporcionalidade que eu quero que vocês percebam é esta aqui. Como assim, professor? Eu estou sem entender. Deixa eu tentar fazer aqui um exemplo para você ver o que eu estou falando. Você vai ler uma questão, tá bom? Lá. Nessa questão, ele vai te dar um cubo, vai te dar um prisma, qualquer que seja ele, tá bom? Tá aqui, professor. Isso aqui, professor, é um cubo, né? É um cubo, professor. Agora, eu quero que o senhor desenhe uma pirâmide, professor, com a mesma base, com a mesma altura, professor, ó. Tá aí, professor. Você desenhou uma pirâmide que tem a mesma base e tem a mesma altura, professor.
tem a mesma base e tem a mesma altura. Então, se porventura você estiver trabalhando com uma questão que tenha pirâmide e prisma na mesma questão, o que eu poderia dizer a respeito da pirâmide, caso eu conhecesse o volume do meu cubo? Tipo, professor, se eu dissesse que o volume desse cubo aqui, professor, é 30 metros cúbicos, qual que seria o volume da pirâmide? Qual que seria o volume da pirâmide? Professor, o volume da pirâmide está aqui, professor, ó, é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, eu quero que vocês recordem que o volume da pirâmide, professor, ele vai ser a 1/3 parte do volume do prisma. O volume da pirâmide. Então, no caso ali, seria exatamente 10 metros cúbicos. Seria exatamente 10 metros cúbicos. Bom dia, grande Gabriel. Tranquilo, sua voz está voltando. Está voltando, grande Gabriel. Tinha mudança de clima. Coçou um pouquinho aqui assim e ficou um pouco dolorido a garganta, mas já está saindo a voz, tranquilo. Já está dando para a gente brincar aqui um pouquinho. Beleza? Brigadão. Meus queridos, vocês entenderam que quando eu tiver questões mistas, eu quero que vocês lembrem da relação de proporcionalidade. Então, se eu te der o volume do prisma e este prisma tiver a mesma base e a mesma altura da pirâmide, perdão, você já só lembra lá da relação de proporcionalidade, só da relação de proporcionalidade. Por quê, professor? Porque ele não vai cobrar outra coisa. Ou ele vai te dar o volume do prisma para tu achar o volume da pirâmide, ou ele vai te dar o volume da pirâmide para você achar o volume do prisma, ou um ou outro. Beleza? Entendeu aí? Então vamos nós, professor. Além dessas informações, professor, que o senhor acabou de colocar, eu tenho que saber classificar a minha pirâmide. Como é que eu classifico? Quando eu digo classificar a pirâmide, eu estou falando dar o nome da pirâmide. O nome de uma pirâmide é de acordo com o polígono que representa a sua base, tá bom? Então, se o polígono que representa a base for um triângulo, professor, a pirâmide é triangular. Opa, grande Gabriel, valeu, meu querido. A pirâmide é uma pirâmide triangular, professor. O que eu posso dizer? Se a base é um triângulo, lateralmente você terá 3 triângulos, professor, já que as faces laterais são sempre triângulos. Professor, se a sua base já for um quadrilátero, for um polígono de 4 lados, professor, você já tem aí uma pirâmide quadrangular. E quantos triângulos lateralmente você vai ter? 4, professor. Se a sua base for um polígono de 5 lados, se a base da pirâmide for um pentágono, professor, se a base da pirâmide for um pentágono, professor, você vai ter 5 triângulos lateralmente. Temos aí uma pirâmide pentagonal. Professor, pirâmides só são essas? Na realidade, não, gente. A pirâmide, ela pode ser representada como sendo a sua base qualquer polígono, gente. Qualquer polígono de qualquer quantidade de lados pode ser a sua base. Eu posso ter uma pirâmide onde a base é um polígono de 20 lados? Pode. Pode sim. Só que não é comum você visualizar esse tipo de pirâmide na natureza, né? As pirâmides quase sempre, a que vem na cabeça são aquelas do filme. Professor, a base ali é um quadrado e ao redor triângulo. A maior parte das pirâmides que nós conhecemos no nosso dia a dia seriam essas aí. Então, fixou? Lembrei, esta é a parte principal de pirâmide. Professor, depois de pirâmide, são esses dois que são poliedros, não é isso? Prisma e pirâmide são os nossos 2 poliedros. Tirando esses 2 agora, professor, temos que também revisar a questão dos corpos redondos, professor. Primeiro corpo redondo que eu tenho que revisar com vocês aqui é o estudo do cilindro, onde nós já pontuamos 2 coisas, professor. Para trabalhar com cilindro, para trabalhar com cone especificamente, com esses 2, eu tenho que saber tudo relacionado à circunferência e a círculo. Como assim, professor? Eu tenho esses tambores aí que vocês já perceberam que tem formato cilíndrico, professor. Quando a gente analisa um cilindro,
A gente tem que observar, professor, que nesse cilindro, as suas bases são circunferências. As suas bases são circunferências. Então, eu vou precisar que vocês saibam calcular o comprimento de uma circunferência. Como é que eu calculo? Está ali, professor. Aquele contornozinho verde lá é calculado da seguinte forma. É 2 vezes π vezes o nosso raio, professor. Por que eu vou precisar daquela fórmula do comprimento da circunferência? Porque ele vai pedir para a gente, possivelmente, área lateral. O que é isso, professor? Você imagina uma lata de leite e ao redor você tem lá a marca lá do leite, o nome lá da marca do leite, você tem o rótulo, não é isso? Que é feito de papel. Então, se você tirasse aquele rótulo da lata, professor, qual que seria a figura plana que vocês iriam enxergar se vocês arrancassem aquele rótulo? Professor, se nós arrancássemos aquele rótulo, nós visualizaríamos um retângulo, não é isso? E a base daquele retângulo corresponde sempre ao comprimento daquela circunferência. Tá, professor? Além do comprimento da circunferência, eu também preciso saber, professor, a área do círculo, que nesse caso vai representar a base desse cilindro. Então, não confundir as duas relações. Eu tenho uma que é o comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, e a outra, professor, é a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Se eu souber essas duas relações que estão na telinha de vocês, a grande, professor, chance da gente conseguir chegar à solução de questões relacionadas ao estudo do cilindro. Professor, como é que eu faço para calcular o volume? Conhecendo-se a altura, gente, o volume de um cilindro é a mesma fórmula do prisma. É até assim, ele tem até uma característica parecida com o prisma. A diferença é que o prisma ele é formado todo por polígonos. E a base inferior e a base superior são polígonos. Já no cilindro, as bases do nosso cilindro, elas são, professor, círculos. As bases do meu cilindro são círculos, professor. Eu tenho duas bases. O que ele pode pedir para mim? Professor, ele pode pedir área. Ele pode pedir área. Qual que é a área da base, professor? E diga-se de passagem, eu preciso achar essa área da base. Por que eu preciso achar essa área da base? Porque para o cálculo do volume se faz necessário calcular a área da base. Então, professor, a área da base nada mais é do que a área de um desses círculos, πr ao quadrado. Professor, aí tem ali na fórmula, a área da base vezes a altura, ou, professor, πr ao quadrado vezes h. É a mesma fórmula? É a mesma fórmula, é a mesma relação, tá bom? A diferença é que eu discriminei lá no lugar da AB, no lugar da área da base, nós escrevemos a fórmula que corresponde à área do círculo. Professor, está faltando o senhor falar do cone, professor. Não só do cone da esfera. Segundo o corpo redondo, professor, cone. Professor, cone tem muito no meu dia a dia. A cabeça do meu lápis é um cone, professor. Professor, aqui a gente tem um funil, tem uma lamparina, tem umas lamparinazinhas que tem o formato de um funil, no caso de um cone. Tem um chapéuzinho de aniversário, tem um cone de trânsito, tem a casquinha do sorvete. Então, peraí, professor. Quando o senhor fala de cone, o senhor está falando de corpo redondo também. Por quê? Porque a base é um círculo. Se tiver círculo, não é poliedro. Se tiver círculo, não é poliedro. Por quê? Porque o poliedro ele tem que ser formado em totalidade por polígonos, professor. Tá, estou visualizando ali, professor. O que ele vai pedir de cone para mim? Professor, a mesma coisa. O cone já aparece com a pirâmide, não é? Professor, só que a pirâmide é poliedro. O cone ele é corpo redondo. Professor, a diferença. A base da pirâmide é um polígono. A base do cone é um círculo, professor, que não é considerado polígono. Até aí tudo bem. Mas o que ele vai cobrar? A mesma coisa que ele cobrou de vocês na pirâmide. E até a fórmula, professor, é parecida. Eu calculo a área da base. Para quê, professor? Para calcular o volume. O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Hoje, professor, é a mesma fórmula
Para o cálculo do volume da pirâmide, é a mesma fórmula para o cálculo do volume da pirâmide. Mesma fórmula, professor. A diferença é que a tua área da base lá é a de um polígono. A área da base aqui do cone, professor, é a área do círculo que representa a sua base. A diferença é só essa. Agora, fazendo um comparativo, que eu já fiz esse comentário, entre pirâmide e cone. Elas, assim, visualmente parecem, né? Por quê? Porque elas convergem para um único ponto lá em cima, que é o vértice. Comentar, fazer uma observação na realidade. Às vezes, em questão de pirâmide, às vezes, em questão de cone, o cara quer complicar a sua vida um pouquinho. Como é que ele faz isso? Ele não te fornece a altura. Quando o cara quer complicar um pouquinho a sua vida, isso, Gabriel, já ia comentar, show de bola, você está com a memória boa. Quando, professor, faltar a altura ou quando faltar o raio na questão, professor, a obtenção deste dado que está faltando será obtida pelo velho e tradicional teorema de Pitágoras, que você pode aplicar nesse triângulo retângulo que vocês estão visualizando aqui, ó. Ah, professor, dá para aplicar? Dá. E lá, professor, possivelmente ele vai lhe fornecer essa dimensão aqui, ó. Quando isto acontecer, essa dimensão ela é representada por essa letra G, que é a chamada geratriz do meu cone. Beleza? Então, vamos lá, professor, ver se eu entendi. Volume é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base aí é um círculo, professor, logo πr ao quadrado. E, se porventura ele não nos fornecer, ou a altura ou o raio, esta será encontrada por um teorema de Pitágoras. Não é isso? Tirei, foi um pedaço, Gabriel. Vamos ver aqui, professor. Vamos ver aqui, ó. Aqui, professor, a última, para a gente fechar o estudo. Temos também que recordar a esfera. Ah, professor, a esfera, na hora que eu olho, eu já sei o que é uma esfera. Mas, gente, cuidado. Eu já cheguei a perguntar e eu já vi questão dizendo assim, a figura em questão é letra A, B, C, D, E. Letra A, círculo. Circunferência. Vou só lhe dizer porque eu já vi questão desse jeito. Esfera. Terra. Exemplo. A figura em questão corresponde a um círculo. A figura em questão corresponde à circunferência. A figura em questão corresponde a uma esfera. A figura em questão corresponde à terra. A figura em questão corresponde ao raio. E, professor, muita gente acaba marcando, ó, círculo. Gente acaba marcando, dizendo para mim que é circunferência, professor. Aí não, ó. Aí é uma esfera, professor. Ah, professor, mas a Terra não tem um formato de uma esfera? Tem, mas ali não é o planeta Terra, é apenas uma esfera. Pode ser uma bola de futebol, uma bola de vôlei, de basquete, professor. Uma bolinha de gude, pode ser qualquer uma delas. Então, professor, eu vou conseguir enxergar circunferência aí? Vai. Eu vou conseguir enxergar círculo na composição? Vai. Mas a figura em questão é uma esfera, professor. E o que é cobrado em questões relacionadas à esfera? Por mais simples que pareça, eu preciso saber direitinho o reconhecimento dessa imagem. A área da superfície esférica, eu gosto de associar com a casca da laranja, professor. Se você pegasse uma laranja e descascasse toda esta laranja, você teria a parte da casca, não é? Quanto de casca teria essa laranja? Eu estaria falando ali de que, professor? Da área da superfície esférica. Você tem como calcular a área? Se tem fórmula para calcular a calota? Tem, Gabriel. A fórmula para calcular a calota, ela vai depender da secção que você vai determinar nela. Como assim, professor? A secção que você determina lá na tua calota, ela faz com que você tenha uma proporcionalidade do raio. Tipo, Gabriel,
Só que não é a fórmula pronta. Eu posso até fazer uma fórmula pronta, mas a ideia é você entender que você tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma calota, Gabriel. Essa parte aqui, ó, é uma calota. Então, se você ligar daqui para cá, é raio, professor. E daqui para cá, ele vai lhe fornecer subsídios para você estar entendendo como é que você vai fazer para chegar nessa distância. Aí você vai fazer esses triângulos, Gabriel. Daqui para cá é raio. Daqui para cá continua sendo raio. Aí você vai encontrar essa dimensãozinha aqui, ó. E a gente vai atrás de uma proporcionalidade. Mas deixar você tranquilo, não tem sido cobrado questões de calota por conta, professor, do tamanho da conta. Ela sempre demanda mais tempo do que o cálculo da área da superfície, que se eu for apostar de cair, professor, eu aposto de cair nessa parte aqui, volume. Volume, volume, volume. Volume. Vou precisar do Pitágoras, sim, ou vou precisar de uma razão trigonométrica. Vai depender se ele me fornecer ângulo ou não, tá bom? A mesma coisa para a cunha esférica, que é como se fosse a taiada da melancia que eu expliquei durante as aulas. Assim, professor, o que eu não posso? A revisão aqui está colocando para a gente o que a gente não pode deixar de saber. Ah, professor, mas se cair aquele lá e eu não aprendendo, lógico que você tem que aprender também. Mas de importância, vamos falar de probabilidade, de possibilidade. A possibilidade maior é dele cobrar para você volume ou área da superfície esférica. O volume é 4/3 de πr ao cubo e a área é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Fechou? Tudo bem? Tiraram os prints, fizeram as suas anotações. Lembrando que todas essas aulas dadas de forma separada, nós tivemos uma aula só de prisma, uma aula só de pirâmide. Aliás, mais de uma. Tivemos, acho que 2 aulas de prisma, tivemos 2 aulas de pirâmide, uma aula relacionada a tronco de pirâmide, uma aula de cilindro, não, 2 de cilindro, 2 de cone, 2 de esfera. Então, foi basicamente 2 meses inteiros só de geometria espacial por conta do tamanho do conteúdo. Então, todas essas aulas já estão disponíveis lá na plataforma do Canal Educação. Dá uma espiada lá, tá bom? Verifica tudo que a gente trabalhou relacionado a essas figuras. Se eu já revisei com vocês todas as relações, professor, como é que a gente faz para aprender? Exercitando. E eu trouxe tudo quanto é de questão, professor, relacionada a todas essas figuras que podem ser cobradas de forma individual ou juntas numa mesma questão. Essa questãozinha aqui, professor, eu coloquei uma questão, eu coloquei uma das revisões com vocês, só que a gente não chegou a finalizar ela. Eu fiz os desenhos e disse assim para vocês, agora vocês chegam em casa e terminam. Hoje eu vou terminar ela com vocês. Ela trabalha simultaneamente com cilindro, com cubo, com cilindro e com cubo. Eu acho que são essas duas. Vamos ver aqui, vamos ler. Ó, muitos restaurantes servem refrigerantes em copo contendo gelo e limão. É a famosa que o pessoal já me disse, a tal da coca suíça, né? Que o pessoal chamam. É aquela o cara pede lá, pede a coca, pede o refri, né? E que pede, ó, traz um copo com gelo e limão. É mais ou menos assim. Suponha um copo de formato cilíndrico, que eu já sei que o copo é um cilindro, com as seguintes medidas. Ele disse que o diâmetro, professor, vale 6 centímetros. Se o diâmetro é 6 centímetros, a gente já consegue concluir que o raio deste copo é 3. E a altura do copo, professor, 15 centímetros. Tem aqui o copo. Se o copo não tiver gelo, não tiver limão, professor, e eu encher este copo com o refrigerante, eu pergunto para vocês, quantos ml de refrigerante cabem neste copo? Você teria como calcular isso para mim? Você teria como responder isso para mim? Quantos ml de refri cabem neste copo? Professor, é só o senhor calcular o volume do cilindro. É só o senhor tomar o volume do cilindro. Nunca tomou, Gabriel? Que história, rapaz? Eu peço, eu gosto, porque, não pelo limão em si, mas por ele ser digestivo. Sempre para acompanhar uma refeição,
é interessante ter o limão ali. Pense numa fruta boa para a saúde da gente, é o limão. Neste copo, professor, neste copo, há 3 cubos de gelo, olha só, há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro. Falou diâmetro, lembra que é o dobro do raio. Com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura, professor, que nesse caso vai ser a altura dessa rodela de limão, não é verdade? Depois você pede com limão, vê se você gosta, Gabriel. Ele pediu, ó, para facilitar a nossa vida, use 3 para substituir o pi, então vai ficar fácil. Vamos ver se a gente entende, professor. Vamos tentar exemplificar por imagem. O que que ele quer? Ele quer saber o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe neste copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo. O que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que nós temos um copo, professor. Esse copo, ele tem o formato, professor, cilíndrico. Está aqui, professor, o copo. Deixa eu desenhar o copo, né, professor? Beleza. Quais foram as informações? Volta lá. Ele disse para a gente que o copo, professor, tem formato cilíndrico, desenhei lá. Ele disse para mim que o diâmetro é 6 e a altura é 15. Professor, então ele já disse para mim que a altura deste copo é 15 centímetros. Se o diâmetro é 6, professor, é porque o raio vai ser 3 centímetros. Se eu perguntasse para vocês, tem como a gente calcular o volume desse copo sem ele ter gelo, sem ele ter limão? Tem, professor? Tem. Se fosse eu perguntasse quanto de refri cabe aqui dentro? Professor, o volume de um cilindro seria a área da base, seria não, vezes a altura. Durante as aulas, a gente orientou vocês a pensarem da seguinte forma. Se eu vou trabalhar com cilindro, se eu vou trabalhar com cone, a primeira coisa que eu faço é calcular a área da base, separadamente. Eu acho melhor. Professor, a área da base aqui é um círculo, professor. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula, área do círculo. Então, professor, vai ficar, a questão pediu que nós usássemos o π valendo 3, então vai ficar 3, foi a questão que pediu. Você lembra que eu disse que se a questão não me der o π, você não precisa resolver, tá bom? Vezes o raio, professor, que é 3 ao quadrado. Certinho? Professor, então aqui vai dar 3 vezes 9, 3 ao quadrado é 9, vai dar 27 centímetros quadrados. Achei a área da base, professor. Acabei de achar isso aqui. Então, professor, o volume do nosso cilindro vai ser 27, que é a área da base, vezes a altura, que é 15, que ele já havia fornecido para a gente. Quanto que vai dar 27 vezes 15, professor? Dá exatamente 405 centímetros quadrados. Aí, calma, olha a pressa. Olha as alternativas. Prof, tem lá o 405. É a letra E a nossa resposta? Não. Não é a letra E. 405 seria o volume de refrigerante caso não tivesse gelo, caso não tivesse rodela de limão. Por quê, professor? Porque o gelo e o limão vão ocupar, professor, uma parte da capacidade desse copo. Ou seja, quando eu colocar o gelo dentro dele, quando eu colocar o limão dentro dele, professor, a gente vai ver que não vai caber aqueles 405, vai caber menos de 405. Então, eu já sei que não pode ser 405. 405, caso ele perguntasse, seria o volume de refri com o copo, professor, sem o gelo e sem o limão, professor. Então, peraí, como é que vai funcionar isso? Deixa eu desenhar novamente. O copo está aqui, professor. Eu já sei que este copo que o senhor acabou de desenhar para a gente aí, professor, ele tem volume, né, professor? O senhor acabou de encontrar o volume deste copo. É um volume de 405 centímetros cúbicos. Ele diz que vai colocar
Ele disse que vai colocar dentro deste copo, só vou redesenhar aqui, que eu achei que ficou feio. Pronto, professor, ficou melhorzinho. Ele vai colocar dentro deste copo cubos de gelo, professor. Deixa eu desenhar aqui os cubinhos de gelo. Quantos cubos de gelo vocês lembram? Eram quantos cubos de gelo, professor? Eu acho que eram 3, professor. Vou já ler lá de novo, professor. Ele disse que ia colocar 3 cubos de gelo. Deixa eu ver lá. Ó, 3 cubos de gelo de aresta 2 centímetros, professor. Aqui, ó. A aresta desses cubozinhos é 2, professor. Professor, diz uma coisa. Como é que eu faria para saber o volume ocupado por esses 3 cubos de gelo? Primeiro slide de hoje, professor. O senhor botou para mim que o volume de um cubo, professor, é só o senhor pegar a aresta dele e elevar a 3. Ou seja, 2 elevado a 3 dá exatamente 8 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume de um cubo, professor. Um cubo. Então, se eu perguntasse qual que é o volume de gelo, professor, o volume ocupado pelo gelo, professor, vai ser 8 vezes 3, já que são 3 cubos de gelo, 3 vezes 8, 24 centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume ocupado pelos 3 cubos de gelo lá dentro daquele cubo lá, ok? 8 vezes 24? Não entendi, Gabriel. É só 24. Os 3 cubos de gelo totaliza 24. Aí ele disse também, professor, que vai colocar dentro aqui, professor, do copo, ele vai colocar também rodelas, professor. Ele vai colocar rodelas de limão, professor. Aqui ele já vai colocar o gelo e ele vai colocar também rodelas de limão, professor. Vai colocar rodelas de limão no copo? Vai, professor. Ele vai colocar lá dentro do copo rodelas de limão. Quantas rodelas de limão? Deixa eu desenhar aqui, professor. Está aqui a primeira rodelazinha de limão. A rodelazinha de limão, vou tentar desenhar, professor, só para ver se a gente entende direitinho. Está aqui a primeira rodelazinha de limão. Professor, desenhar aqui a outra. Eram 2, né? 2 rodelas de limão. 2 rodelas de limão, professor. É o que ele disse que vai colocar lá para gente. Tá, professor. Quais eram as dimensões dessas rodelas de limão? Eram só 2? Pronto. Volta lá, professor. Ele disse para mim que as rodelas de limão eram cilíndricas, com 4 centímetros de diâmetro. Então, o raio da rodela é 2 e a espessura é meio, professor. Então, o raio dessa rodelazinha, deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. O raiozinho aqui, professor, é 2. E a espessura, professor, é 0,5 centímetros, professor, de cada uma dessas rodelas, não é isso? O raio é 2 e a espessura 0,5 centímetros. Beleza, professor. Então, como é que a gente vai fazer? Professor, aqui é cilindro, né? O volume de um cilindro. O volume é a área da base vezes a altura. Oxe, professor, mas o cilindro não é o copo? É, gente. Mas a rodela de limão também tem o formato de um cilindro. Então, eu vou calcular a área da base, professor. Eu vou calcular a área da base desse cilindro, professor. Quanto é que dá aqui? A área da base não é π vezes o raio do cilindro ao quadrado? A área da base vai ser o π, que é 3, vezes o raio do cilindro, que é 2 ao quadrado.
A área da base, professor, dessa rodela de limão vai ser 3 vezes 4, vai dar 12 centímetros quadrados. Até aí tudo bem, professor. Agora o senhor quer o volume, né? Isso. Eu quero o volume. O volume vai ser a área da base dele, que é 12, vezes a altura, professor, de uma rodela dessa, que é 0,5. O volume de uma rodela, professor, é 6 centímetros cúbicos, né, professor? Então, eu tenho duas rodelas de limão, não é isso? O volume de limão. Você está vendo que a questão é bem em partes, né? Eu fiquei de resolver ela para vocês. O volume de limão, professor, vai ser os 6 centímetros cúbicos, multiplicado, professor. O senhor tem quantas rodelas de limão? Que tem 6 centímetros cúbicos, duas rodelas. 6 vezes 12. Opa, professor. Eu já tenho o volume ocupado, professor, pelos 3 cubos de gelo. Tá aqui, ó. E eu já tenho o volume ocupado pelas duas rodelas de limão. Se você não estiver entendendo, você vai lá e pergunta, tá bom? Tá aqui. Pelas duas rodelas de limão. Então, ele quer saber, professor, quanto de refri vai caber neste copo, que tem exatamente, professor, os 3 cubos de gelo, professor. Tá aqui, professor. Tem os 3 cubos de gelo, já que lá no fundo do copo. E tem também as duas rodelinhas de limão, professor. Tá aqui uma rodelinha de limão. Tá aqui a outra rodelinha de limão, professor. Coloquei lá dentro do copo os cubos de gelo e as rodelas de limão. O que que ele vai jogar dentro do copo, professor? Dentro do copo aqui, ele vai querer saber, ele quer saber qual é o volume que ele vai jogar de refri, gente. Qual é o volume de refri, professor, que ele vai jogar lá, professor? Qual que seria? O volume de refri. Professor, é bem simples. O volume do copo seco, né, professor? O volume do copo, o senhor calculou agora há pouco, deu 405 centímetros cúbicos. O que que vai caber dentro deste copo? Professor, o que vai caber é o senhor pegar e ver o que que sobra depois que o senhor colocou o limão. Então, de 405, eu vou tirar o espaço ocupado pelo gelo e eu vou tirar, professor, o espaço ocupado pelo limão. O que que vai sobrar de refrigerante, professor? O que que vai sobrar de refrigerante? 405, tirando lá o gelo, tirando, professor, é o espaço que vai sobrar, não é isso? Vai ficar 405 menos 36. Quanto que vai dar aí? 405 menos 36. Deixa eu ver aqui. Cinco não dá, pede emprestado, vai ficar 15. 15 menos 6, professor, 6, 4 com 5 vai dar 9, que vai ficar 9 menos 3 dá 6. Professor, sabe quanto que vai sobrar aqui, professor? Vai sobrar o volume de refri. Vai ser de 369 centímetros cúbicos. Caso a questão tivesse pedido, isso aqui seria 369 mililitros, professor. 3, Gabriel, 3, eu pedi lá do 4, não era 4? Se eu tirar 1 do 4, fica 3. Não ficou pouco refri. Então, professor, vai sobrar de refrigerante, vamos ver se tem alternativa? Professor, 369 ml, alternativa correta, letra C de Canal Educação. Vocês entenderam a questão? Todo mundo entendeu a questão? Ela foi uma questão não difícil, mas extensa, né, professor? Porque a gente teve que trabalhar com 3 figuras diferentes. A gente teve que trabalhar com copo,
a gente teve que trabalhar com gelo, a gente teve que trabalhar com a rodela de limão. Então, seriam 3 desenvolvimentos, 3 cálculos, até que se chegasse ao resultado. Mas cálculos pequenos, ele facilitou para a gente quando ele forneceu o valor do π para a gente. Então, a gente foi fazendo devagarzinho, subtraiu, que a ideia era subtrair, porque a pergunta foi quanto que sobrava, né, era professor, de espaço lá para botar o refrigerante. Beleza? Vamos para mais uma. Entenderam mesmo? Professor, olha essa outra atividade aí. Eu tenho aqui, professor, uma fábrica de parafusos tem uma preocupação especial com as arestas de seus produtos, pois podem causar acidentes quando não lixados corretamente. Os funcionários precisam lixar manualmente todas as arestas do parafusos produzidos, e a figura representa um tipo desses parafusos, está aí na telinha de vocês, conhecido como sextavado, que possui cabeça na forma de um prisma hexagonal regular, professor. Espera aí, teacher, só rapidinho. Que a cabeça, essa parte aqui de cima, né? É um hexágono. Para vocês, isso é um prisma hexagonal normal. Isso aqui, essa figura, ele é um prisma, professor, hexagonal. E não é só um prisma hexagonal, ele é um prisma hexagonal regular. O que quer dizer isso? Você lembra que eu disse para vocês que durante a leitura ia aparecer muito essa palavrinha. Quando eu digo que o prisma ele é regular, o que é que eu posso afirmar sobre esse prisma? Professor, quando qualquer prisma for regular, a base dele é um polígono. A base dele é um polígono regular. Se eu tiver qualquer prisma regular, pode ser um prisma triangular regular, pode ser um prisma quadrangular regular, pode ser um prisma pentagonal regular e, no caso, um prisma hexagonal regular. Regular, professor, é porque todos os lados, esse lado vai ser igual a esse lado, que vai ser igual a esse lado, esse lado e esse lado, professor. Todos os lados serão iguais. Mas o que ele quer aqui, professor? Vamos ver. Vamos ver. Ele quer saber o número de arestas na cabeça de um parafuso sextavado que devem ser lixadas. Eu já pensei que ele queria que você calculasse o volume de metal para produzir um desses parafusos. Se ele tivesse pedido para a gente o volume de metal, como é que vocês fariam? Ele queria número de arestas só, né? Mas, se ele tivesse pedido o volume, só a ideia, lógico que eu precisaria de mais dados para estar resolvendo. Mas se ele pedisse, professor, para mim calcular o volume de metal, de matéria-prima, para fazer um desses parafusos, ela também seria quebrada em 2 figuras. A parte de cima, professor, que é a cabeça do parafuso lá, professor, seria um prisma. E a parte lá, professor, de baixo, que é aquela que tem a roscazinha lá, professor, seria o quê? Seria um cilindro, professor. Caramba, é mesmo. Então, a gente calculava o volume do prisma, depois calculava o volume do cilindro, depois juntava. Professor, para nós acharmos o número de arestas, essa questão aqui está tranquila. Sabe por quê? Porque como ele já disse, professor, que a base lá, professor, era um hexágono, correto? Se a base é um hexágono, professor, fica fácil da gente, professor, conseguir achar a quantidade de arestas. Sabe por quê? Porque eu posso simplesmente contar, gente. Eu posso simplesmente contar, gente. Contar, professor? Tentei desenhar aqui bonitinho, não ficou muito legal o desenho, não. Mas dá para vocês entenderem a questão do vértice. Aqui é a cabeça do parafuso, ó. Você tem... não é vértice, é aresta, né, que ele quer? Você tem quantas arestas? Vai contando comigo aí. Professor, embaixo você tem 1, 2, 3, não é isso? 4, 5, 6, 7. Aí vem 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Professor, eu acho que dava até para a gente... Tem 6 em cima, tem 6 embaixo.
e tem 6 ao redor, não é? Professor, 16, aí tem aquelas lá de trás ainda. 17, 18. Professor, o senhor vai ter um total... Deu quanto, Gabriel? Eu tenho 6 em cima. É porque você botou 6F4. Você botou 6F4, não é isso? Eu tenho... Deixa eu ver ali. 12 arestas. Peraí, eu tenho... Olha só, tem 6 em cima. Tem 6 embaixo. Os dois hexágonos já dão 12 arestas. E ao redor eu tenho mais 6. Vai totalizar 18 arestas. Não é não, Gabriel? Ah, professor, contando me atrapalhei aqui. Então, o que eu poderia fazer? A cabeça desse hexágono, professor, desse parafuso na realidade, a gente já viu que ele é um hexágono. Um hexágono, não, perdão, um prisma, né? É um prisma, professor, aqui. E eu posso dizer para você que, olhando para esse cara aqui, ele é formado por 6 faces quadrangulares e é formado por 2 faces hexagonais, Gabriel. Não é isso? Não é só quadrilátero que a gente tem 6 quadriláteros, tá certo? O que você falou tem 6 quadriláteros. Mas pela fórmula vai dar também o 18, Aqui eu já posso dizer que a cabeça desse parafuso possui exatamente 8 faces, professor. Professor, mas para achar esta, eu não preciso achar a quantidade de faces. Eu preciso achar a quantidade de faces se eu precisasse de vértices. Então, aqui, ó, pela quantidade de faces e o tipo é que a gente acha a aresta. Vê se você lembra. A gente fazia assim, a aresta é igual dividido por 2. Professor, vai ser 6 faces de 4 lados, é 6 vezes 4, mais vai ser 2 faces de 6 lados, 2 vezes 6. Vai ficar quanto, professor? A quantidade de arestas, 6 vezes 4, 24, 2 vezes 6, 12, dividido por 2, a quantidade de arestas é 36. A quantidade de arestas vai dar exatamente 18. Aqui já seria aquela parte introdutória do estudo da geometria espacial. Fechou? Deu certinho? A gente vai para aquela pausa super rápida para a gente tomar aquela água, tá bom? E a gente volta já já com mais geometria espacial. Até daqui a pouquinho.